Olá a todas e a todos, meu nome é Rodrigo Lemos, eu faço parte aqui da Nunes Consultoria, que está aí com a proposição da adequação do Plano Diretor Municipal de Lagoa Santa. A ideia desse vídeo é apresentar as questões centrais, informações e como alguns dados foram trabalhados para construir essa proposição inicial que está sendo levada ao núcleo gestor de zoneamento no processo da adequação do Plano Diretor. É muito importante nesse momento que a gente entenda algumas questões. A primeira delas é que desde o início nós nos disponibilizamos a levar e colocar de forma tratável, editável e que possa gerar novas informações todas as informações que construímos nesse ambiente de geoprocessamento de forma a construir um sistema de informação geográfica que possa ser utilizado aí pelo município e também pelos munícipes, claro. A questão central aqui é que, e é um dos motivos da gente fazer essa gravação em vídeo, é que muitas dessas informações demandam, por exemplo, uma estrutura de software. Aqui nós estamos utilizando o QuantumGIS, por exemplo, que é um software gratuito de acesso aberto aí para todas as pessoas, mas algumas das bases de informações e dados que a gente vai utilizar, eles têm um peso muito grande. Quando eu falo em peso, não é de relevância, não é de importância, são arquivos muito pesados. Então, exatamente por isso, fazer esse mesmo nível de demonstração em tempo real com a equipe, com o núcleo gestor, tem algumas limitações. Nesse vídeo, a gente vai tentar trazer todas as informações que foram relevantes nesse processo, destacando que todas serão disponibilizadas ao final em formato tratável e editável para o Poder Público Municipal. Então, só entendendo aqui um pouco, esse aqui é um ambiente de geoprocessamento. No caso aqui temos os limites do município, lembrando que todas as bases de dados que nós trabalhamos são bases de dados públicas, que são disponibilizadas pelo Poder Público Estadual ou Municipal e que tem aí que nós conseguimos também fazer eventuais correções e proposições analíticas de cada um desses limites para garantir um bom resultado. Então aqui estamos com o limite municipal de Lagoa Santa, lembrando que a nossa área de atuação ela contempla alguns territórios específicos, em especial das unidades de conservação do Refúgio da Vida Silvestre de Macaúbas, do Parque Estadual do Sumidouro, de Vargem da Lapa, mas também o que nós temos aqui da própria dimensão da APA-CAST. Essas áreas elas são delimitadas não apenas pela área da unidade de conservação, mas também considerando as suas respectivas zonas de amortecimento, como é o caso aqui do Parque Estadual do Sumidouro e também dos 3 quilômetros aqui de Macaúbas. Lembrando que todos esses limites fazem parte do próprio processo de ajustamento que deu origem aí à adequação. Discutindo aqui a partir do nosso ambiente de geoprocessamento, temos aqui o limite municipal de Lagoa Santa e vamos passar aqui nessa primeira parte algumas informações que foram consideradas relevantes para o nosso processo analítico. Então, a primeira coisa, recebemos lá os mapeamentos e zoneamentos que vieram da própria prefeitura do plano vigente. Recebemos outras informações e dados. Temos, por exemplo, mapeamento de solos, que foi disponibilizado pela IDS-ZEMO. Temos ainda um mapeamento, por exemplo, de hidrografia, considerando, por exemplo, enquadramento de corpos d'água. Temos e fizemos análises considerando o eixo aqui da bacia, do canal fluvial do Rio das Velhas, que é um trecho fluvial de bastante relevância para o município. Fizemos, por exemplo, compartimentações de área para entender, por exemplo, como que a hidrografia do córrego do Jaque, por exemplo, que é uma área que é um córrego enquadrado como de classe 1, de relevância, por conta que ele é considerado tanto no plano de manejo do Sumidouro, como também é destacado no plano de manejo da APA-CAST. Fizemos outros, mas fizemos não apenas para o Jaque, tá? Fizemos para a cabeceira do Bebedouro, para outras áreas, para entender Samambaia e várias outras dimensões para a gente conseguir entender essa dinâmica, por exemplo, no nosso caso aqui, a partir dos cursos d'água. Do mesmo jeito, nós utilizamos informações sobre o sistema viário. Aqui ficou bem clarinho, né? Vou tirar aqui a imagem de fundo só para poder ver. Aqui a gente com o sistema viário que foi disponibilizado pelo Estado e pela Prefeitura também, além de outras informações que foram consideradas relevantes. Aqui cabe destacar esse sistema viário, por exemplo,
ele está aqui, de longe ele parece pequenininho, né? Mas ele tem aqui uma escala de dado bem interessante. Só um segundo. Que é o caso aqui, com a imagem de fundo, né? Para a gente ter aqui. Então, são informações que foram consideradas, cada qual com seu limite, cada qual com a sua possibilidade. Do mesmo jeito, nós temos outras informações, como, por exemplo, as informações que foram utilizadas para a construção do modelo digital de elevação, que fizemos aí a partir das imagens e do levantamento aerofotogramétrico que foi realizado pela Prefeitura. Tivemos aqui, por exemplo, resoluções muito interessantes, né? Acho que é possível de ver aqui, que mostram, por exemplo, inclusive leituras aqui do Talvec das margens fluviais, conseguimos fazer uma modelagem de áreas mais susceptíveis à inundação e etc. Além dessas informações, a gente tinha também os dados e as informações que vieram das cartografias sociais que foram feitas nas duas áreas de interesse nosso, tanto no contexto da APA-CACHE quanto também no contexto de Macaúbas. Essas informações elas foram levadas anteriormente e trabalhadas junto com o núcleo gestor. E elas deram origem, por exemplo, a todos esses contextos, mapas, né, quando tivemos as nossas dinâmicas, todos eles foram marcados, identificados, posteriormente foram georreferenciados, cada qual construindo aí uma leitura sobre pontos de pressão e pontos onde percebemos uma maior necessidade de proteção e de relevância ambiental. Ao mesmo tempo, a gente teve outras informações, como, por exemplo, que foram feitas a partir da nossa análise. Por exemplo, uma análise de fragilidade, áreas com maior possibilidade de movimento de massa e com maior eixo de declividade, que poderiam significar fatores aí de maior risco. Fizemos também análise sobre áreas com maior potencialidade de uso, ou maior restrição, por exemplo, a partir da declividade. Além disso, fizemos outras reflexões, por exemplo, para poder pensar áreas possíveis ou mais susceptíveis à inundação e vários outros debates e informações técnicas que nos ajudaram a chegar nessa proposição de agora. Além de todas essas informações, tivemos informações sobre o uso da terra, considerando, por exemplo, onde estão os remanescentes arbóreos expressivos do município em dado de 2021, que ele tem aí uma representação considerada boa para a escala que nós estamos trabalhando, então ele consegue fazer um mapeamento aí que ele é importante e assertivo na escala em que nós trabalhamos, que no caso é a dimensão municipal. Além de tudo isso, fizemos avaliação para poder ver como que se comportou o uso da terra no município, desde com um histórico de 20 anos. Fizemos ainda outras análises, tudo para tentar construir a proposição de informação, que é o que a gente vai discutir agora. Além das informações de base, secundárias, que foram geradas também pelo estudo, é importante destacar a contribuição que recebemos do ICMBio, principalmente em apresentar as dimensões do zoneamento próprio da APA e também outras áreas que foram consideradas de relevância e que demandavam alguns cuidados, como foi, por exemplo, a elaboração e disponibilização de um mapa geotécnico que trouxe aqui algumas informações para a gente que foram muito relevantes no nosso desenvolvimento do trabalho. Importante destacar que a dimensão do risco geotécnico que está sendo associado aqui, ela tem diferentes dimensões, sendo que foram apropriadas e consideradas relevando no zoneamento e também em uma dimensão que a gente vai ver depois, que é de sobrezoneamento, no caso de risco geotécnico. Lembrando que as informações do ICMBio também foram comparadas e discutidas pela equipe técnica junto de outros dados que a gente tinha, por exemplo, que a gente tinha colocado anteriormente e foram corroboradas em vários dos debates e discussões que tivemos para a construção dessa proposição. Além dessas informações, e juntando todas essas pautas e questões centrais, nós trouxemos aquela leitura que tinha sido construída junto com o núcleo gestor e a partir da cartografia social, para a gente pensar os pontos centrais de pressão e onde que estariam algumas desses debates
em nível e que poderiam orientar a nossa leitura completa, né? E para fazer uma proposição que seja mais relevante aí para o município. Lembrando que nós fizemos um mapeamento, por exemplo, das áreas de maior relevância. Fizemos também, a partir do que veio do núcleo gestor e da cartografia social, que foi feita a partir dessas oficinas, nesses dois grandes eixos, um da APA-CAST, que foi a oficina feita aqui na Lapinha, e o outro também que tivemos aqui na região de Macaúbas. O que é importante dessas proposições é que elas trouxeram, por exemplo, áreas onde poderíamos construir leituras de usos preponderantes. Então, nessa composição, foi trazido todas as informações como forma de alicerçar e fundamentar as nossas pautas na tomada de decisão. A partir desse procedimento e dessa análise, considerando as outras informações que tínhamos, fizemos um primeiro mapeamento de usos preponderantes. Em que dimensão teríamos um uso no qual preponderaria, por exemplo, uma dimensão que se aproxima da conservação ambiental ou de uma restrição de uso a partir de uma finalidade, de uma prioridade que seria aí, por exemplo, ambiental e ecológica. Tivemos também outras áreas em que discutimos a partir de focos de pressão e de áreas de interesse. E tudo isso somado, junto com as informações técnicas que colocamos há pouco, fundamentaram o nosso zoneamento, ou essa proposição de zoneamento que está sendo levada agora para apreciação. É muito importante nesse momento que a gente entenda que essas informações, todas elas foram utilizadas para construir leituras sobre os usos. Onde há maior pressão, onde há menor pressão, onde o interesse do município vai mais para a conservação ou para alguma forma de ocupação. Onde essa forma de ocupação ela deve ser mais restrita e onde ela deve ser mais permissiva. Juntando todas essas informações, nós construímos um primeiro eixo, um primeiro zoneamento, com muitas aspas, mas uma leitura de zoneamento que foi pensar os usos preponderantes. Nessa lógica, nós fizemos diferentes recortes, considerando várias daquelas informações, por exemplo, que estavam sendo propostas. Vamos dar uma olhada aqui em algumas delas, só para a gente ter uma referência. Vamos olhar aqui o zoneamento da APA-CAST. Percebam um limite muito bem claro aqui que separa a zona de conservação e proteção do Planalto das Dolinas, por exemplo, das ECEAM. E aqui, nesse contexto, vejam que quando a gente faz a avaliação de uso preponderante, ela é comum aqui, ela é conjugada. O que isso significa para a gente? Significa que esse é uma área que tem regramentos ou contextos diferentes. Isso vale para praticamente todas essas linhas que a gente tem aqui. Algumas delas se utilizaram, por exemplo, como limites hidrográficos, outras foram construídas a partir de variáveis de relevo e de declividade. Independente, não são esses limites, essas linhas que são as nossas questões centrais de debate. O que é importante relevar e entender nesse contexto é que todas as informações foram construídas para se pensar preponderâncias. E a partir disso, construir uma proposição, que é a que está agora para discussão, que relevasse essas informações e trouxesse aí uma maior certeza ou justificativa de por que se adotar lógicas de zoneamento ou outras. Nesse contexto, é importante colocar também que tinha sido proposição inicial que trabalhássemos com os zoneamentos que já estavam propostos no plano diretor vigente. E nesse mesmo contexto, apropriando, consideramos os principais zoneamentos, as suas áreas e potenciais e prioridades, parâmetros de referência, de acordo com esses usos preponderantes e contextos preponderantes que tentavam se construir. A partir de tudo isso, agora vamos entrar no debate sobre o zoneamento e como ele foi apresentado. Então, juntando todas essas informações que foram trazidas, o que veio de uso preponderante, o que tínhamos de dados técnicos, o que veio da oficina da cartografia social nas comunidades, juntamos tudo isso para trazer essa composição de zoneamento que está sendo levada para apreciação. Nesse contexto, é importante destacar algumas leituras. A primeira delas é a expansão da área rural, principalmente aqui a partir do entendimento da preponderância do zoneamento da APA, do Parque do Sumidouro.
Tivemos também outros eixos de proposição, considerando principalmente aqui a zona da Lapinha e o contexto aqui que está inserido dentro do Planalto das Dolinas, que apresenta uma metragem muito mais expressiva em nível de área. Aqui a gente apropriou de um zoneamento que estava colocado no plano diretor vigente como ZUE 1, né, que é uma zona mais restritiva em nível de ocupação. Também trouxemos aqui, que é o que vai condicionar aqui também boa parte desse eixo aqui, né, da zona do Macaúbas, do Refúgio da Vida Silvestre de Macaúbas, e fizemos a apropriação de uma outra tipologia que estava sendo proposta, que é ZUE 2, que é uma zona sensivelmente mais permissiva, mas que também apresenta restrições bem expressivas. Conjugando todos esses fatores, acreditamos que é um zoneamento que reflete a realidade do município, permite um dinamismo econômico, mas também uma conservação ambiental, que é muito das diretrizes que nos orientaram ao longo de todo esse processo de planejamento. Além disso, a gente tem também uma zona de interesse aqui, considerando principalmente a lógica do aeroporto, né, que já estava vigente e proposta também no plano diretor anterior. Além disso, prevista ainda uma sobrezona, que a gente está colocando uma sobrezona aqui a partir de uma restrição geotécnica, que colabora e corrobora o que veio de zoneamento também a partir da restrição geotécnica que foi encaminhada pelo ICMBio. Lembrando que outras áreas de restrição que estavam colocadas, elas tinham como centralidade papel de subsidência, né, possibilidade de abatimento, áreas de inundação, o que a própria tipologia, por exemplo, como área rural ou outros zoneamentos, já conseguiram consertar aí, né, no nível de organizar de uma forma que seja compatível. A mesma proposição a gente ultrapassou para considerar aqui o contexto da área aí nos 3 quilômetros do Refúgio da Vida Silvestre de Macaúbas, em uma expansão bem expressiva. Esse sobrezoneamento ele vai requerer estudos específicos para que seja implantado qualquer eixo aí ou proposição de ação. É isso então, que era a finalidade principal desse vídeo. Um grande abraço aí a todas e a todos. Nós da Nunes Consultoria estamos à disposição e nos encontramos em breve aí para continuar os nossos diálogos para a construção aí de um planejamento que seja inclusivo, que seja sensível e que seja relevante aí para o município e para as áreas verdes e diretrizes que vêm também das unidades de conservação. Abraço!